Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema Genealogia do Fanatismo, Émile M. Cioran. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na mente perturbadora e fascinante de Émile M. Cioran, um dos filósofos mais enigmáticos e provocativos do século XX. Conhecido por sua visão sombria e crítica da existência, Cioran nos convida a refletir sobre a natureza do sofrimento, a futilidade da vida e a busca desesperada por sentido. Com um estilo literário intenso e uma perspectiva radicalmente pessimista, ele questiona as certezas que sustentam nossa vida cotidiana e nos desafia a confrontar as profundezas mais sombrias da condição humana. Preparem-se para uma jornada filosófica que pode mudar a maneira como vocês veem o mundo. Vamos explorar as ideias de Cioran e entender como sua filosofia continua a ressoar no nosso tempo. Genealogia do Fanatismo, Émile M. Cioran. Em si mesma, toda ideia é neutra ou deveria sê-lo, mas o homem a anima, projeta nela suas paixões e suas demências. Impura, transformada em crença, se insere no tempo, adota a forma de acontecimento. O passo da lógica para a epilepsia está consumado. Assim nascem as ideologias, as doutrinas e as farsas sangrentas. Idólatras por instinto, tornam incondicionados os objetos de nossos sonhos e de nossos interesses. A história não é mais do que um desfile de falsos absolutos, uma sucessão de templos em honra de pretextos, um aviltamento do espírito ante o improvável. Mesmo quando se afasta da religião, o homem permanece sujeito a ela. Consumindo-se em forjar simulacros de deuses, os adota depois febrilmente. Sua necessidade de ficção, de mitologia, triunfa sobre a evidência e o ridículo. Sua capacidade de adorar é responsável por todos os seus crimes. Ele que ama indevidamente a um Deus, obriga os outros a amá-lo. Planejando exterminá-los, se recusam. Não há intolerância, intransigência ideológica ou proselitismo que não revelem o fundo bestial do entusiasmo. Que perca o homem sua faculdade de indiferença. Converte-se num potencial assassino, que transforme sua ideia em Deus. As consequências são incalculáveis. Nunca se mata tanto quanto se mata em nome de um Deus ou de seus sucedâneos. Os excessos suscitados pela deusa razão, pela ideia de nação, de classe ou de raça, são semelhantes aos da Inquisição ou da Reforma. As épocas de fervor se sobressaem nas façanhas sanguinárias. Santa Teresa não podia deixar de ser contemporânea dos autos de fé e Lutero da matança dos camponeses. Nas crises místicas, os gemidos das vítimas são paralelos dos gemidos de êxtase. Patíbulos, calabouços e masmorras nunca prosperam tanto quanto a sombra de uma fé, dessa necessidade de crer que tem infestado os espíritos para sempre. O diabo empalidece junto a quem dispõe de uma verdade, de sua verdade. Somos injustos com os Neros ou os Tibérios. Eles não inventaram o conceito de herético. Não foram senão sonhadores degenerados que se divertiam com as matanças. Os verdadeiros criminosos são os que estabelecem uma ortodoxia sobre o plano religioso ou político, os que distinguem entre o fiel e o cismático. Enquanto nos recusarmos a admitir o caráter intercambiável das ideias, o sangue corre. Debaixo das resoluções firmes se ergue um punhal. Os olhos inflamados pressagiam o crime. Jamais o espírito da dúvida, afligido pelo hamletismo, foi pernicioso. O princípio do mal reside na tensão da vontade, na inépcia para o sossego, na megalomania prometeica de uma espécie que reinventa o ideal, que arrebenta debaixo de suas convicções e a qual, por haver se comprazido em depreciar a dúvida e a preguiça, vícios mais nobres do que todas as virtudes, se embrenhou num caminho de perdição na história, nessa mescla indecente de banalidade e apocalipse. Ela está plena de certezas. Suprime-as e suprimirei sobretudo as suas consequências.
reconstituireis o paraíso. O que é a queda, senão a busca de uma verdade e a certeza de havê-la encontrado, a paixão por um dogma, o estabelecimento de um dogma? Disso resulta o fanatismo, tara capital que dá ao homem o gosto pela eficácia, pela profecia e pelo terror, lepra lírica que contamina as almas, as submete, as tritura e as exalta. Só escapam os céticos, ou os preguiçosos e os estetas, porque não propõem nada, porque verdadeiros benfeitores da humanidade destroem os preconceitos e analisam o delírio. Sinto-me mais seguro junto a um Pirro do que junto a um São Paulo, porque um saber de anedotas é mais doce do que uma santidade desenfreada. Em um espírito ardente, encontramos a ave de rapina disfarçada. Não poderíamos nos defender com êxito das garras de um profeta. Quando eleva a voz, seja em nome do céu, da cidade ou de outros pretextos, afastai-vos dele. Sátiro de vossa solidão, não os perdoa o viver sem as suas verdades e seus arrebatamentos. Quer fazê-los compartilhar de sua histeria, do seu bem, impô-lo a nós e desfigurar-nos. Um ser possuído por uma crença e que não buscasse comunicá-la a outros é um fenômeno estranho ao mundo, donde a obsessão pela salvação torna a vida irrespirável. Olhem em torno de vós. Por toda parte vermes que predicam. Cada instituição traz uma missão. Os povoamentos têm seu absoluto como templos. A administração com os seus regulamentos. Metafísica para uso de macacos. Todos se esforçam por remediar a vida de todos. Aspiram a isto até os mendigos, inclusive os incuráveis. As calçadas do mundo e os hospitais estão cheios de reformadores. A ânsia de chegar a ser fonte de acontecimentos atua sobre cada um como uma desordem mental ou uma maldição livremente escolhida. A sociedade é um inferno de salvadores. O que buscava Diógenes com sua lanterna era um indiferente. Basta que eu escute alguém falar sinceramente de ideal, futuro, de filosofia, escutá-lo dizer nós, com uma inflexão de segurança, convocar os outros e sentir-se seu intérprete para que o considere meu inimigo. Vejo nele um tirano falido, quase um verdugo, tão odioso como os tiranos e verdugos de grande classe. É que toda fé exerce uma forma de terror, tanto mais temível quando os puros são os seus agentes. Suspeita-se dos ladinos, dos velhacos, dos trapaceiros, entretanto, não saberíamos imputar-lhes nenhuma das grandes convulsões da história. Não acreditando em nada, não espionam vossos corações, nem vossos pensamentos mais íntimos. Os abandonam à vossa acomodação, o vosso desespero ou a vossa inutilidade. A humanidade lhes deve os poucos momentos de prosperidade que tem conhecido. São eles os que salvam os povos que os fanáticos torturam e os idealistas arruinam. Sem doutrinas, não tem mais do que caprichos e interesses, vícios acomodatícios, 1000 vezes mais suportáveis do que o despotismo dos princípios, porque todos os males da vida vêm de uma concepção de vida. Um homem político educado deveria aprofundar-se nos sofistas antigos e tomar lições de canto e de corrupção. O fanático é incorruptível. Assim como mata por uma ideia, pode igualmente morrer por ela. Nos dois casos, tirano ou mártir é um monstro. Não há seres mais perigosos que os que sofreram por uma crença. Os grandes perseguidores se recrutam entre os mártires aos quais não se cortou a cabeça. Longe de diminuir o apetite pelo poder, o sofrimento o exaspera. Por isso, o espírito se sente mais a gosto na companhia de um fanfarrão do que de um mártir, e nada lhe repugna tanto como esse espetáculo no qual se morre por uma ideia. Farto do sublime e de carnificinas, sonha com um tédio provinciano à escala universal, com uma história cujo estancamento seria tal que a dúvida se apresentaria como um acontecimento e a esperança como uma calamidade.
A arrogância da oração. Emil M. Cioran. Quando se chega ao limite do monólogo, aos confins da solidão, inventa-se, na falta de outro interlocutor, Deus, pretexto supremo de diálogo. Enquanto o nomeias, tua demência está bem disfarçada e tudo te é permitido. O verdadeiro crente mal se distingue do louco, mas sua loucura é legal, admitida. Acabaria em um asilo se suas aberrações estivessem livres de toda fé. Mas Deus as cobre, as torna legítimas. O orgulho de um conquistador empalidece comparado à ostentação do devoto que dirige-se ao Criador. Como se pode ser tão atrevido? E como poderia ser a modéstia uma virtude dos templos, quando uma velha decrépita, que imagina o infinito a seu alcance, eleva-se pela oração a um nível de audácia ao qual nenhum tirano jamais aspirou? Sacrificaria o império do mundo por um só momento em que minhas mãos juntas implorassem ao grande responsável de nossos enigmas e de nossas banalidades. Entretanto, esse momento constitui a qualidade corrente e como que o tempo oficial de qualquer crente. Mas quem é verdadeiramente modesto repete a si mesmo: demasiado humilde para rezar, demasiado inerte para transpor o limiar de uma igreja. Resigno-me à minha sombra e não quero uma capitulação de Deus ante minhas orações. E aos que lhe propõem a imortalidade responde: meu orgulho não é inesgotável. Seus recursos são limitados. Pensam, em nome da fé, vencer seu eu. Na realidade, desejam perpetuá-lo na eternidade, pois não lhes basta esta duração presente. Sua soberba excede em refinamento todas as ambições do século. Que sonho de glória, comparado ao seu, não se revela engano e vã ilusão. Sua fé é apenas um delírio de grandeza tolerado pela comunidade, porque utiliza caminhos camuflados, mas seu pó é sua única obsessão. Gulosos do intemporal, perseguem o tempo que o dispersa. Só o além é bastante espaçoso para suas cobiças. A terra e seus instantes parecem demasiado frágeis. A megalomania dos conventos supera tudo o que jamais imaginaram as febres suntuosas dos palácios. Quem não admite sua nulidade é um doente mental, e o crente, entre todos, é o menos disposto a consentir. A vontade de durar, levada até tal ponto, apavora-me. Recuso-me à sedução malsã de um eu indefinido. Quero chafurdar-me em minha mortalidade. Quero permanecer normal. Senhor, dá-me a faculdade de jamais rezar. Poupa-me a insanidade de toda adoração. Afasta de mim essa tentação de amor que me entregaria para sempre a Ti. Que o vazio se estenda entre meu coração e o céu. Não desejo ver meus desertos povoados com Tua presença, minhas noites tiranizadas por Tua luz, minhas Sibérias fundidas sob Teu sol. Mais solitário do que Tu, quero minhas mãos puras, ao contrário das Tuas que sujaram-se para sempre ao modelar a terra e ao misturar-se nos assuntos do mundo. Só peço a Tua estúpida onipotência respeito para minha solidão e meus tormentos. Não tenho nada a fazer com Tuas palavras. Concede-me o milagre recolhido antes do primeiro instante, a paz que Tu não pudeste tolerar e que Te incitou a abrir uma brecha no nada para inaugurar esta feira dos tempos e para condenar-me assim ao universo, à humilhação e à vergonha de existir. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre! Meu sofrimento é fruto do que me ensinaram a ser, sendo obrigado a fazer tudo mesmo sem querer, sim. Quando o passado morreu e você não entendeu, ficam ciúmes, preconceitos de amor. E então talvez alguma
somente a voz do seu coração. E então é preciso você tentar, mas é preciso você tentar.